Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2021. Estamos na segunda-feira dentro da primeira semana do tempo da Quaresma. Nesta data a Igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. A Cátedra de São Pedro era comemorada em duas datas que marcaram as mais importantes etapas da missão deixada ao apóstolo pelo próprio Jesus. A primeira, em 18 de janeiro, se comemorava sua posse em Roma. A segunda, em 22 de fevereiro, marca o aparecimento do cristianismo na Antioquia, onde Pedro foi o primeiro bispo. Por se tratar de uma das mais expressivas datas da Igreja, o martirológio decidiu unificar os dois dias e festejar apenas o dia 22 de fevereiro, que é a mesma data do livro Dispositio Martyrium, único motivo da escolha para a celebração. Cátedra significa símbolo da autoridade do magistério do bispo. É daí que se origina a palavra catedral, a igreja mãe da diocese. Estabeleceu-se, então, a Cátedra de São Pedro para marcar sua autoridade sobre toda a igreja, inclusive sobre os outros apóstolos. Vamos lá às leituras para o dia de hoje. Primeira leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Com o salmista vamos rezar o Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Repetindo, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Atentos, vamos escutar o Santo Evangelho, Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Um versículo que aparece na primeira leitura de hoje diz assim: sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós, cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso. Hoje é dia da gente rezar de modo especial pelo nosso Papa Francisco, já que hoje celebramos a Cátedra de São Pedro. Cátedra é cadeira e ali significa um lugar onde o mestre senta para ensinar, seguindo o exemplo de Jesus, quando ele mesmo ordenou: ide por todo mundo, ensinai a todas as criaturas, pregai o Evangelho, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ordenamento de Jesus, a ordem de Jesus para que fossem em missão e ensinassem as coisas próprias do céu, da sua mensagem, fazer o que Cristo fazia e ir a lugares onde Jesus mesmo deveria ir.
Para todos, ele diz, ide e ensinai. Mas somente para Simão Pedro, Jesus diz, olha, orei por ti, a fim de que sua fé não desfaleça, e uma vez confirmado na fé, você confirme também na fé os irmãos. Pedro é o ponto de unidade, o príncipe dos apóstolos. O Papa é o sucessor legítimo de Pedro, de forma ininterrupta desde São Pedro até o Papa Francisco, atual sumo pontífice. A igreja sempre teve um pastor, um vigário de Cristo, aquele que faz, às vezes, de Jesus aqui na terra. A igreja que Jesus inicia, ele inicia sobre a profissão de fé de São Pedro, como no Evangelho foi narrado para nós hoje. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos hoje um Papa que, graças a Deus, faz com que o pastoreio dele seja visto por nós, que somos partes desse rebanho, enxergar isso que São Pedro recomenda na primeira leitura de hoje. Tratai e cuidai do rebanho com generosidade. Cuidai dele, não por coação, não por torpe ganância, mas livremente, sendo, antes de qualquer coisa, modelos do rebanho. Temos um Papa que nos transmite a beleza da humildade e do amor ao próximo. Num mundo tão dividido, tão cheio de ódio, divisões, polarizado entre extrema esquerda e extrema direita, é tão bom ter um Papa que nos convida ao diálogo, que nos convida a vivermos a misericórdia, sempre com um sorriso no rosto, cuidando dos menos favorecidos. E aqui, quando a gente fala do diálogo, é a construção da paz como uma das bem-aventuranças que Jesus anuncia. Bem-aventurados são os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Não estamos falando em negociar valores, muito menos abrir mão da nossa doutrina para dialogar. Não é isso. Quem acompanha nossas reflexões já sabe muito bem como a gente pensa a respeito disso, quanto a gente prima pela sã doutrina, pela palavra que não se molda às vontades e aos gostos do mundo, mas pelo contrário, a palavra de Jesus que ao mesmo tempo anuncia o amor, mas exige uma mudança, exige uma transformação. O que nós temos que entender é que enquanto Papa, aquele responsável pela unidade da igreja, nós temos hoje um belíssimo representante na cadeira de Pedro. À parte questões de opiniões, alguns posicionamentos em temas polêmicos, à parte isso, valorizemos e nos alegremos pelo Papa que temos. E rezemos muito por Francisco, para que ele se assemelhe a Cristo na cruz e possa contemplar também a glória da ressurreição, sendo um fiel pastor, aquele que é o supremo e único pastor do rebanho, Jesus Cristo, cuidando das ovelhas, dando a vida pelas ovelhas, mas sem esquecer jamais de guardar com zelo que é esperado daquele administrador que é colocado à frente da casa para cuidar dos bens do patrão, jamais descuidar da doutrina. Então, cuidar com zelo, apaixonadamente, cuidar da doutrina, preservando-a intacta, como recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor os abençoe, nos retomar, nos conduz eternamente. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.